Há cerca de 3 anos atrás, creio eu, nós estamos em 2026, mais ou menos ali em 2023, creio eu, uma época ali pós-pandemia, né, que mudou a vida de todo mundo. E eu, desde pequeno, tenho alguns fenômenos que aconteciam comigo que ninguém nunca soube me explicar, né? Ou as famosas catalepsias projetivas, né? E não sei se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, mas eu, por exemplo, quando comecei a estudar isso, eu já tinha saído de uma doutrinação cristã, né? Eu era da igreja protestante e não conseguia me identificar por diversos motivos. A gente vai falar sobre isso durante esse vídeo aqui, tá? E um deles, quando eu falava sobre esse tema de projeção, quer dizer, eu nem sabia o que era projeção astral. Quando eu falava sobre essas paralisias do sono, né? Deixa eu movimentar um pouquinho o braço aqui, que não dá, né? As projeções astrais, eu vim descobrir esse nome. Bom, por vir de família cristã, quando se falava sobre esse tema, né? Falava, não, fiquei paralisado durante a madrugada e eu vi o ambiente. Quando se falava sobre esse tipo de assunto, a resposta era sempre a mesma. Você estava assim, sei lá, você não orou, você não rezou antes de dormir. Cara, são explicações assim que não faziam o mesmo sentido na minha cabeça, né? Dizia também que tem um mito aqui na minha. Eu sou de Pernambuco, né? Então o pessoal falava que era o pesador. Tem lugar que fala que é pisadeira. Né? Não, tá com a pisadeira em cima, por isso que você ficou paralisado. Aí já tem gente que é mais radical, fala que o demônio veio ali de paralisar. Bom, cara, cada um vai vir ali com uma situação, né? E, tipo, nada. Eu não conseguia encontrar uma resolução para esse meu problema, né? Porque eu tinha isso toda noite, praticamente, quando eu era mais novo, né? E eu vou falar sobre isso também, porque hoje em dia eu mal tenho, cara, eu mal tenho. Mas eu sei também o motivo que eu mal tenho. E vamos falando sobre isso, eu vou falar vamos começar a filmar os livros ali, porque os livros foi uma das coisas que começaram a tirar essa névoa mental que eu tinha antigamente, né? Que eu tinha todo aquele problema. Ainda teve uma fase da minha vida que eu deixei de ser cristão, e aí eu fiquei naquela fase que você fala, não, sou agnóstico agora, tá ligado? Eu nem sabia o que era ainda. Eu vim saber o que era o termo agnóstico muito tempo depois, né? Mas enfim, vamos para a jornada espiritual. Bom, aqui eu tenho alguns livros que foram recomendados por diversas pessoas que eu acompanhei na internet. Uma coisa é certa, eu acompanhei muito, muito, assim, eu consumi muito o Wagner Borges, né? Eu consumi muito conteúdo do Wagner Borges, inclusive foi ele que tirou essa névoa mental inicial, porque ele é um especialista, né, nos temas de projeção astral, que a projeção astral ela antecede as paralisias do sono, né? Então, às vezes, quando você se encontra paralisado, se você não ficar desesperado, que eu sei que é muito difícil você não ficar, né? Eu até hoje fico. Se você não ficar com, tipo, muito agoniado, você consegue sair do corpo, né? Você vai, na verdade, você já está um pouco fora do corpo, né? Quando você fica paralisado, porque aquele estado é justamente porque você sai do corpo e acorda no processo. É tipo isso, tá? Então, alguns livros, eles podem ir tirando essa neblina da sua mente, né? O próprio Wagner Borges diz para você não focar no que ele está dizendo e fazer uma pesquisa a fundo sobre todas as pessoas que já falaram sobre isso no decorrer dos anos, né? Então vamos lá, tem muito livro aqui que eu nem li, mas eu consigo falar um pouquinho, né? A Sabedoria dos Xamãs, por exemplo, aqui. Esse aqui não foi recomendação do Wagner Borges, mas a gente acaba se conectando muito com essa coisa de xamãs, até porque a gente está no Brasil, né? Temos aqui a, a nossa. Talvez posso fazer um comparativo entre a Umbanda e o xamanismo, né? Porque o xamanismo ele tem toda aquela conexão com as forças da natureza e tudo mais. Então eu comprei esse livro porque eu quis mesmo. E próximo livro, Chudamani, A Joia Suprema da Sabedoria. Esse livro aqui eu comprei por recomendação do Wagner Borges, né? Porque é um dos clássicos indianos. Eu preciso ler ainda.
eu li um pouco, deu para entender como vai ser o estilo que o livro leva, né? É um livro que eu considero, tipo assim, aquele livro de estudo, né? Que você tem que consultar várias e várias vezes, tem muita coisa que você tem que ter um pouco mais de profundidade, né? E aí você não entende muito. Isso é normal, cara. Você começa a estudar esses temas, isso vai ser completamente normal. E a questão é paciência. Eu tô indo no meu ritmo, tipo, não tenho muito tempo, inclusive. Por isso tem tantos livros aqui, mas eu gosto de comprar os livros porque eu não tinha hábito de leitura, né? Então está sendo um processo para mim, tanto para o hábito de leitura, que eu não tinha, eu só, no máximo, eu lia mangá, né? Como eu gosto bastante de anime, eu lia muito mangá. Durante do meu percurso, né, de vida, eu tenho 28 anos hoje, e continuo vendo mangá e anime, mas também coloquei temas espirituais, assim, de contexto geral para estudo, né? Eu acho que é importante eu conhecer toda a história da humanidade quando se trata de religiões, filosofias, e cada vez que eu procuro, mais eu me encontro, sabe? Acho que seria essa palavra, a melhor palavra para definir. Isso ajuda muito no dia a dia, ajuda a gente a ficar calmo. Muitas doutrinas ensinam para a gente a superar a dor do luto de várias maneiras diferentes. Com certeza, cada uma tem seu método, cada um tem sua metodologia, e, sei lá, eu pego um pouco de cada uma, né? Corpus Hermético. Me interessei por esse livro após ler o Caibalion, que inclusive vejo muita gente criticando, mas que, cara, poxa, esse livro é magnífico. É um livro que, sinceramente, se você quer começar a estudar esses temas, com certeza tem que ler o Caibalion. Eu sei que em nível de aprofundamento você tem que partir para o corpus hermético, mas, cara, sinceramente, para uma pessoa que começou a estudar esses temas, é bem complicado pegar um livro como esse. Ele tem uma linguagem muito difícil. Eu li até aqui, ó, até as páginas dele. Mas, cara, é muito bom. Não li ainda os livros, porém, eu costumo, sei lá, pegar palestras sobre os livros, entendeu? Então já sei um pouco sobre eles. Isso aqui não é do tema espiritual. Dhammapada, Caminho da Lei. O livro do Siddhartha, né? O livro do... Cara, a gente tem costume de falar o livro do Buda, né? Mas Buda é o estado que ele atingiu, né? O estado búdico. É um livro muito legal. Afirmações científicas de cura. Isso aqui é do Paramahansa Yogananda, que inclusive eu já li um livro dele, não está aqui, que... Deixa eu lembrar o nome. Despertar o seu verdadeiro potencial. E inclusive eu lia ele quando ia acompanhar minha companheira quando a gente ia para fazer os exames do bebê, né? Quando o meu bebê estava na barriga dela. E aí eu ficava lendo esse livro do Yogananda. Cara, e tipo assim, cada momento da minha vida eu li esses livros aqui, eles me marcam, tipo, junto, né? Por exemplo, se eu pegar esse daqui, eu estava morando em outra cidade, né? Eu estava morando em Petrolina, estava estudando bastante já sobre esses temas. E Bhagavad Gita é um dos livros, assim, essenciais para quem quer começar a estudar, por exemplo, sobre hinduísmo, né? Óbvio, você vai ler e você vai ficar sem entender muita coisa, porque, como diria, né, as pessoas mais esotéricas, só onde soa o ruído dos passos do mestre, abrem-se por completo os ouvidos daqueles prontos para ouvir seus ensinamentos. Isso tem no livro do Caibalion, inclusive. Eu deveria ter abrido e mostrado aqui para vocês, né? Um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E, em outras palavras também, os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. E ele quer dizer isso aqui, que é praticamente, em poucas palavras, quanto mais você estudar sobre o tema, mais vão abrindo as chaves da sua mente para você conseguir entender coisas cada vez mais profundas. Esse aqui é um livro também muito interessante de ocultismo, do Eliphas Levi.
Eu já fiz vídeo sobre ele aqui, mas livro com a linguagem também um pouco difícil. Mas fala sobre projeção também. Tem algumas coisas sobre projeção astral. Então é mais um autor aí que fala sobre projeção astral. Tem uma imagem aqui muito polêmica nesse livro, né? Se visto por uma pessoa cristã, realmente vai querer demonizar essa imagem aqui, porque não conhece, né? Não sabe que ele, o Eliphas Levi, foi quem escreveu pela primeira vez sobre o Baphomet, o bode de Mendes. É uma coisa bem profunda. Eu já fiz aqui algumas. Eu fiz um vídeo no canal aqui sobre Baphomet. E uma coisa muito interessante desse livro também é que ele fala sobre elementais, fala sobre elemental artificial, fala também sobre. Fala sobre o tarô, inclusive fala que se você tiver conhecimento anterior de tarô antes de ler esse livro, seria essencial. Então é um livro que eu vou ter que ler no futuro novamente, mas a gente vai, cada vez que lê, aprender uma coisinha a mais. Já fiz um vídeo aqui no canal também, Magia Divina dos Elementais, Rubens Saraceni. Esse livro aqui, eu já vi muita gente falando muito bem do Rubens Saraceni nos podcasts, aquele podcast, Isso Não É Podcast, por exemplo. Já vi muito conteúdo pessoal. Como também já vi um pessoal que, sei lá, sempre tem esses burburinhos aí na internet, né? Sobre tal, autor, X, não sei o quê. Mas eu acho que você vai lá e lê, e aí você descobre, né? E esse foi um livro muito interessante sobre magia dos elementais. Eu já tinha lido um livro o do Rubens Saraceni. Eu não sei se ele tá aqui. Tá aqui, ó. As Sete Linhas da Umbanda. Vou ser sincero para vocês que eu não terminei esse, tá? O dos elementais eu terminei. Pronto, eu tô quase na metade dele. E eu acho genial a, a forma que ele escreveu, sabe? Muito bom de entender sobre tudo, sobre os orixás. No final tem alguns capítulos explicando sobre todas as entidades ali, né? Por exemplo, aqui, ó, Erês e Ibeges. Os baianos na Umbanda, Lindo Cigano na Umbanda. Eu tive algumas experiências de ir em coisas relacionadas à Umbanda, como por exemplo, eu já fui no Vale do Amanhecer e lá tem os pretos velhos, por exemplo, né? Já fui duas vezes em um terreiro de Umbanda quando eu estava lá em Petrolina visitar. Achei muito interessante. É uma religião que trabalha muito com a parte dos pés, né? Muito forte aqui no Brasil, inclusive, né? Eu achei bem interessante estudar sobre a Umbanda. Ainda pretendo ir aqui perto de casa, tem a galera da Jurema, né? Então, qualquer dia eu vou visitar. Tao Te Ching, do Lao Tzu, ou Lao Tse, né? Tem diversas pronúncias. Na verdade, o mais correto seria Lao Tse, né? Mas tem gente que fala Lao Tzu. Bom, o Lao Tzu é o seguinte, ele é chinês, né? Um livro poderia colocar ali na mesma categoria do budismo, né? O que eu quis dizer é que tão relevante quanto o budismo, o hinduísmo, é muito interessante a gente estudar o taoísmo, né? São ensinamentos isolados, se você analisar. Vou abrir um aqui para vocês darem uma olhada. 49. O homem sagrado não tem coração. Toma o povo como seu coração. Para aqueles que são bons, para mim, sou bom. Para aqueles que não são bons, para mim, eu também sou bom. E assim, todos passam a ser bons. Então, cara, são ensinamentos antigos, muito, muito legais. Esse livro aqui também, muito bom, de ocultismo. Dá para você aprender muita coisa com ela. Ela era se não me engano, ela era uma psicóloga. Esqueci um pouco. Bhagavad Gita, essas aqui são poemas do Bhagavad Gita, né? Pronto Socorro do Emmanuel, Chico Xavier, dispensa explicações, né, Chico Xavier.
Maçonaria esotérica. Foi onde eu aprendi pela primeira vez como funciona, né, os graus dentro da maçonaria. Eu achei interessante. A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. Eu também tenho o outro livro da Helena Petrovna, que eu comecei a ler, porém não está aqui. Eu deixei ele lá no meu quarto, eu estou no estúdio agora. E se eu lembrar do nome dele até o fim do vídeo, eu digo para vocês. Elucidações do Além. É um livro escrito por um médium espírita, mas que ele saiu da Federação Espírita, aparentemente teve problemas por causa que ele estava... Bom, eu não sei se ele foi porque ele quis unir muito com as coisas do hinduísmo. Bom, não sei, né? Já escutei coisas da internet aí. Experiências fora do corpo ao alcance de todos. Esclarecedor, esse livro. Foi um dos que esclareceu muito minha mente. Entendi muita coisa sobre como funciona ali o deslocamento do corpo, tudo direitinho. E ela era uma aluna do Valdo Vieira, inclusive, pelo que eu entendi. Ela cita Valdo Vieira, se não me engano, nesse livro aqui. Esse aqui é como se fosse um livro de cabeceira de projeção astral. Eu com certeza vou ler outras vezes. Livros que ainda vou ler, né? Jesus, o Filho do Homem, de Khalil Gibran. Recomendação do Wagner Borges. Cabala Mística, de Dion Fortune. Recomendação do Frater Cassiano Camilo Compostela. Plano Astral, Plano Mental. Wagner Borges, de Charles Webster Leadbeater. Os chakras. Eu preciso começar a estudar sobre os chakras. E nada melhor do que os chakras do Leadbeater, né? Tava procurando esse marca-texto aqui, meu. Olha aqui. Legal, isso aqui veio no... É o Hermes, né? O Hermes Trismegisto. Isso aqui veio no livro do Caibalion. O Corpo Astral. O Corpo Astral é um livro também para quem gosta de estudar os temas sobre saída do corpo. Eu não li ainda. Arthur E. Powell. Recomendação do Wagner Borges também. E, cara, eu tô muito curioso para estudar tudo isso. E todos esses temas que tem nesses livros, eles meio que tem nos outros também, sabe? Uma coisa que eu acho muito boa, que meu coração fica quentinho, sabe? Poderia usar essa palavra. É quando eu começo a estudar e vejo a correlação entre todas as doutrinas, né? Eu consigo ver peculiaridades, coisas que são a mesma coisa, só que com outra linguagem, sabe? Ou sei lá, citando, por exemplo, você pega esse livro aqui, O Corpo Astral, o nome. Vai falar sobre Kundalini, vai falar sobre chakras, vai falar sobre vida após a morte. Morte astral não é só sobre o corpo astral, né? É muito interessante todo o estudo que tem. Esse livro aqui, ó, O Caminho do Ofício Místico, recomendado por Cassiano Camilo também. Tá? Tem técnica de visualização e respiração que pode ajudar no seu dia a dia. Cara, são livros assim, tipo, nossa, para quem gosta do tema, né? Para quem gosta do tema, quem se interessa pelo tema, são livros com uma curadoria muito, muito confiável, né? Não estou falando que fui eu que fiz essa curadoria. Eu falei de onde eu peguei, né, as ideias. Um ou outro aqui eu comprei por conta própria. Mas, em questão de curadoria, foi feito por, sei lá, Wagner Borges, Cassiano Camilo Compostela, Saulo Calderon. Cara, tanta gente já recomendou vários livros assim. Diego Roque. Ó, Manual do Reiki. Falei de Diego Roque, né? Manual do Reiki do Dr. Mikao Usui. Já fiz um vídeo aqui sobre esse livro também. Cara, vou dizer para vocês uma coisa. Só com esses livros que eu tenho aqui, já me rende um estudo aprofundado, assim, muito aprofundado. Só que a questão é que existem muitos outros livros, muitos outros que eu ainda vou comprar. Eu deixei encomendado um livro do Wagner Borges, que ele vai lançar agora sobre os xamãs também. Então, vai aparecendo... eu gosto de comprar porque muitas vezes os livros eles param de ser fabricados. Existem alguns livros do Wagner Borges, inclusive, que você não consegue comprar. Estou botando de todo jeito, ó.
simplesmente porque a editora fechou. São várias coisas que podem acontecer. Nossa, eu realmente botei de todo jeito aqui, depois eu arrumo. E eu prefiro ter eles. Deixei esse vídeo aqui como registro, né? Tem alguns outros livros que faltou aqui, mas eu consegui passar um pouco da ideia. Vejam podcasts, escutem vídeos, estudem sobre todas as doutrinas, vão até o local ali, tipo, sei lá, vai lá no budismo, vai lá no hinduísmo, vai lá no centro espírita, vai lá no centro de Umbanda, vai no centro universalista, seja o que for, tá? Mas entenda o que todas elas estão mostrando ali. Perceba que no final todas estão falando sobre um ser maior, um bem maior, né? E, pô, cada um ensina a paz de uma forma, uma maneira de viver de forma diferente. Por temperamento, cada um vai escolher o melhor caminho. E se o seu for parecido com o meu, né, se você teve experiências com projeção astral, se você teve experiências com paralisia do sono, sei lá. Bom, vai ser isso que você vai ver nesse canal aqui. E agora vamos voltar para gravar aqui os vídeos do meu canal, do que faz eu sobreviver aqui enquanto ser encarnado nesse invólucro, né? Se inscreva no canal se você curtiu esse vídeo. Veja os outros vídeos que eu vou deixar aqui recomendados sobre projeção astral, caso você curta o tema. Se você está vendo até aqui, você curte o tema, né? Então vai estar aqui no card, tá ouvindo na descrição do vídeo. Vamos ver, né?